Que a paz de Deus esteja no meu e no seu coração. Eu venho através desse vídeo falar sobre um assunto muito polêmico, sobre pecado de morte, pecado para a morte. O que quer dizer isso? Muitos se atrapalham nesse assunto, quando se trata de pecado de morte, pecado para a morte. O que é isso? Nós estávamos mortos no pecado. Mas quando cremos em Cristo, aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, dos caminhos tortuosos que nós andávamos, e nós descemos as águas do Santo Batismo e recebemos o Espírito Santo. Então nós temos vida novamente, vida espiritual, vida carnal e vida espiritual. Mas nós podemos morrer espiritualmente. Então tem pecado que gera morte, mas é a morte da alma. No livro de Ezequiel, no capítulo 20, ali em diante, está escrito assim: a alma que pecar, essa morrerá. Mas a dúvida é, qual é o pecado que leva à morte? Quando se fala em pecado de morte, muitos falam sobre adultério, fornicação, prostituição. Mas o que é? O adultério é quando a pessoa é casado e trai a sua esposa, ou vice-versa. Então ali é o adultério. Fornicação é o sexo antes do casamento, correto? E a prostituição, o que é prostituição? É quando a pessoa tem relação com mais de uma pessoa. Então, quando a pessoa, por exemplo, antecipa o casamento, teve relação antes do casamento, então aí é a fornicação, fornicou. Quando a pessoa tem já um relacionamento com mais de uma pessoa, aí ele se prostituiu. E isso é pecado para a morte. Quer dizer, a pessoa ressuscitado, redimido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo da graça e volta ao pecado, a cometer pecado novamente, como esse qual eu falei, então a sua alma morre na presença de Deus. Mas não é só isso que mata a alma. Materialmente falando, a anemia mata a pessoa. E a anemia espiritual também mata a alma. A pessoa que não se alimenta, a pessoa que não ora, que não busca, a pessoa que não se alimenta da palavra de Deus. Nós da congregação costumamos falar, nós vamos congregar, que nós temos que orar, vigiar e congregar, porque é dentro da congregação que nós oferecemos um culto de louvor à santidade de Deus. É na congregação que nós reunimos em uma santa união para poder louvar, adorar, falar com Deus. Mas é só na igreja que faz isso? Não, nós podemos fazer isso em casa. Nós podemos orar em casa, adorar em casa, ler a Sagrada Escritura em casa, falar com Deus em casa. Mas quando nós vamos na igreja,
A palavra congregação cristã no Brasil quer dizer ajuntamento cristão no Brasil. Então nós ajuntamos, reunidos, falamos com Deus na oração. E depois Deus, através da sua palavra, fala com nós, fala com o seu povo. Mas, então existe outros pecados de morte. A soberba, a grandeza, a mentira, tirar uma vida de uma pessoa, é pecado para a morte. Agora, a palavra de Deus está escrito lá mesmo em Ezequiel, no capítulo 11, fala sobre o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que conheceu a palavra, voltou a pecar, tem conhecimento da verdade, sabe a verdade, mas voltou a cometer pecado, voltou ao homem velho, a cometer as obras do homem velho. Então está escrito assim: o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrepende. Se a pessoa se arrepender dos seus pecados, Deus pode dar vida para ele novamente. Se ele se arrepender de coração, de alma, se buscar. Davi errou muito na presença de Deus, pecou na presença de Deus. Mas ele se humilhou, ele se arrependeu, se humilhou, orava, implorava perdão a Deus. E Deus perdoou Davi. Agora, Saul errou feio na presença de Deus. Desobediente. Depois foi até consultar uma mulher que não tinha o Espírito de Deus, foi consultar os mortos, errou feio na presença de Deus. Mas Saul não se humilhou, ele não humilhava. É o contrário de Davi. Davi orava, implorava por misericórdia e Deus perdoou ele. Então, a palavra de Deus também está escrita assim, que o justo cairá 7 vezes e 7 vezes o Senhor levantará ele. Mas como assim o justo erra? O justo peca? O único justo que não pecou foi o Senhor Jesus. Mas o justo pode errar e pode pecar. Mas qual que é a diferença do justo e do ímpio? O justo, quando ele erra, ele acabou de errar, cai na consciência. Eu errei. Ele sabe que errou. Ele tem consciência do seu erro. Ele se arrepende do seu erro e vai aos pés do Senhor implorar perdão e misericórdia. E quando assim faz, o Senhor pega na sua mão e levanta ele. Por quê? Porque ele é justo. Ele não concordou com o erro. Ele não aceitou o erro, não concordou com o erro. Reconheceu o seu erro e correu nos pés do Senhor. Foi orar, foi se humilhar, se arrependeu e Deus perdoa. Mas eu não posso falar aqui que Deus vai perdoar alguém. Isso é entre ele e Deus. Deus é que sabe o tamanho da força que ele tinha, as condições que ele tinha, o tamanho da tentação na vida dele. Então é Deus que vai julgar ele, se ele é digno de perdão ou não. Eu não posso falar para uma pessoa que Deus vai perdoar ele. Eu posso dizer que Deus pode perdoar. E Deus perdoa. Segundo o arrependimento, o reconhecimento do seu erro. Segundo a sua humildade, a sua oração, Deus pode perdoar. E é sobre isso que eu vim falar. Então, o pecado de morte é a morte da alma. Mas é assim, a pessoa errou, Davi errou, não errou? Deus perdoou Davi? Perdoou.
mas custou caro o seu erro. Então o bom é que nós não erra. O Senhor Jesus diz assim: meus filhinhos, não erreis. Todavia, se errar, você tem um advogado que está no céu. Ok? Mas você paga o preço do erro. Davi pagou caro pelo seu erro. O Senhor falou um dia para Davi: Davi, ele errou na presença de Deus um dia, quando ele pediu para que contasse o povo de Israel, e Deus não queria que contasse, porque Deus prometeu para Abraão, para Jacó, que o seu povo não seria contado, seria como as estrelas do céu. E Davi errou, e Deus falou para ele: Davi, escolhe aí, você quer cair na minha mão ou na mão dos seus inimigos? E Davi pensou, ah, Senhor, caia eu nas tuas mãos e não dos meus inimigos, porque os meus inimigos, eles não têm misericórdia não, eles vão cortar o meu pescoço, em outras palavras, né? Mas o Senhor não, o Senhor tem misericórdia, então caia eu nas tuas mãos. E Deus cobrou caro de Davi. Nós temos que ter consciência disso. Porque senão a pessoa sai errando aqui lá, e tá tudo certo, Deus vai me perdoar. E as coisas não é assim. Depois, quando ele pecou com Betseba, também colocando o marido dela na frente da batalha para morrer propositalmente, Deus falou para Davi: Davi, Deus perdoou, Davi perdoou, mas Davi, a espada não vai afastar da tua casa. E se nós for ver os acontecimentos que aconteceu na vida de Davi, muitas coisas aconteceram, a espada estava dentro da casa de Davi. Então imaginamos assim, nós saímos de viagem a um determinado caminho, por um caminho com o objetivo de chegar a algum lugar. E nesse caminho acontece um acidente. Muitas das vezes o acidente é fatal, nós morremos na hora. Tem outros acidentes que nos deixa paraplégico. Temos acidente que quebra uma perna, quebra um braço, mas depois coloca no lugar, demora uns dias, volta no lugar. Tem pecado que é uma lesãozinha, né? Uns arranhãozinhos ali, tá tudo certo. Mas tem pecado que é fatal, a pessoa morre na hora. Mas é assim, quando a pessoa sofre um acidente fatal, é levado para o hospital e às vezes é recuperado aquela pessoa. E na vida espiritual a mesma coisa. Nós estamos nesse caminho sujeito a tropeço, sujeito a acontecer um acidente. Só que na viagem material, quando sofre um acidente, atrasa toda a viagem. Complica tudo. Né? Atrapalhou a viagem. E tem muitos que param no meio do caminho e voltam para trás e nem prossegue a viagem. Espiritualmente também é assim. Tem muitos que se acidentaram no caminho, espiritualmente falando, e pararam no meio do caminho, voltaram para trás, não seguiram adiante. Outros não. Recuperaram e a viagem conseguiu, mas teve as consequências. Teve atraso, isso. O adultério, por exemplo, Deus perdoa. Mas e os problemas que ele trouxe com a família? Vai ter um preço. Ele nunca mais será o mesmo dentro da família. Nunca mais será o mesmo com os filhos. Ele sofreu um acidente ali. Ele cometeu um erro ali. E vai arcar com as consequências. Deus pode perdoar? Pode. Mas nós temos que ter consciência que não é o Senhor que está punindo nós, não. Tem muita coisa que não é o Senhor. Tem coisa que o Senhor pune nós mesmos, que não puniu Davi. Mas tem coisa que nós estamos sofrendo pelos nossos próprios erros. Nós que erramos. Então, quando acontece um adultério, por exemplo, o preço é muito alto. Às vezes, arrebenta com a família inteira. Olha o prejuízo que tem.
Olha o prejuízo, é muito alto. A fornicação, quando antecipa o casamento, e eles anteciparam, mas casaram e ficaram juntos para sempre, houve o erro, mas foi consertado. É diferente do adultério. O adultério não tem conserto. Destruiu uma família. É complicado. Então muita gente fala sobre o pecado de morte, mas não sabe a morte espiritual. Deus nos ressuscitou dos mortos. Nós estávamos mortos no mundo do pecado. E nos deu vida novamente, vida espiritual. Agora nós temos duas vidas para zelar, material e espiritual. Mas as duas têm que andar junto. Uma não pode passar na frente do outro. Mas se nós errar, nós podemos morrer espiritualmente. Deus pode perdoar? Pode. Claro que pode. Deus é bondoso e misericordioso. Vai depender do arrependimento de cada um, da sua busca, da sua humilhação diante de Deus, do seu reconhecimento dos seus erros, ter consciência dos seus erros. E Deus pode perdoar. Então, é sobre isso que eu queria falar. Que a paz de Deus esteja no meu e no seu coração.